boa tarde, boa noite. Eu sou o Luigi Biondi, professor da Universidade Federal de São Paulo. Integro esse grupo do Transfopress Brasil já há muitos anos. Sou, inclusive, coordeno a linha de pesquisa, o grupo, o subgrupo dentro do grupo Transfopress que trabalha com a imprensa em língua italiana publicada no Brasil e, particularmente, meus estudos, minhas pesquisas são, sobretudo, sobre a imprensa em língua italiana publicada no estado de São Paulo, com atenção particular à imprensa produzida pelos imigrantes italianos entre o final do século XIX e o começo do século XX. Portanto, uma das minhas principais áreas, conjunto, né, de documentos e jornais, periódicos que eu estudo, foram produzidos pelos imigrantes italianos politizados que participavam do movimento operário, dos movimentos políticos durante a Primeira República. Essa é uma parte que constitui, digamos assim, a parte mais importante da minha pesquisa e da minha atenção. Os jornais publicados em italiano no estado de São Paulo, que remetem aos grupos anarquistas, aos grupos socialistas, republicanos, foram muitos e foram significativos. Particularmente, nós lembramos do La Battaglia, que está aqui atrás de mim como fundo da minha exposição aqui. La Battaglia foi um semanário anarquista em língua italiana, um dos principais da América Latina e um dos principais do mundo, na verdade, em termos globais, como produção de grupos anarquistas fora do seu país e, portanto, utilizando uma língua alófona. Eles utilizavam o italiano com algumas entradas dos diversos dialetos regionais italianos, mas fundamentalmente um italiano padrão, né, da época, do começo do século XX. O jornal La Battaglia foi um semanário, saiu ininterruptamente, foi publicado ininterruptamente, semanalmente, de 1904 a 1913, e depois dele o grupo e outros grupos anarquistas de língua italiana acabaram criando outras experiências e jornais, outras expressões, como a propaganda libertária, Germinal, Guerra Sociale. Guerra Sociale foi o principal jornal anarquista em língua italiana, o principal jornal anarquista de São Paulo durante a greve geral de 1917, por exemplo, junto com a Plebe, que estava escrito em português. Outro jornal importantissimo desses grupos políticos foi o Avanti. O Avanti foi publicado do ano 1900 até 1908. Teve uma interrupção, porque por causa da greve geral de 1907, na época, né? Então, logo depois, durou mais um ano, e depois o diretor da época, que era Vincenzo Vacirca, um socialista muito importante, né? Uma liderança importante na Itália, e que foi também aqui no Brasil, acabou sendo expulso por sua participação política. E o jornal parou, cessou, era um jornal diário, saía todos os dias, é considerado o Avanti o jornal em língua italiana político mais importante das Américas, junto com alguma outra experiência dos Estados Unidos e da Argentina, mas no caso de São Paulo, no caso do Brasil, esse jornal durou muito mais tempo e era diário, era um jornal diário. Temos outros, o Avanti voltou a ser publicado, dessa vez semanalmente, a partir de 1913, até 1920, com uma pequena interrupção durante a greve geral de 1917. O diretor nesse período foi o Teodoro Monicelli, que foi uma importantissima liderança sindical e política, ou foi também na Itália, né? E essas são duas das experiências mais importantes, mas temos dezenas de jornais em língua italiana ligados ao movimento operário no estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais, no Paraná,
que eram áreas, digamos assim, ligadas a esse contexto paulista, né? Digamos assim, quase uma rede da imigração italiana e da imprensa em língua italiana pubblicata aqui, que abarcava não só o estado de São Paulo, mas também parte do Paraná, o estado do Paraná e também parte de Minas Gerais, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, também muitos trabalhadores italianos ligados ao movimento anarquista, ou socialista, ou republicano social, né? Não o movimento republicano do Brasil, né? Um republicanismo mais radical, mais socialista, também liam esses jornais de São Paulo e também publicavam jornais parecidos em Belo Horizonte, em língua italiana. Isso, digamos assim, é o foco principal, é uma imprensa enorme, ainda tem muitas coisas a serem estudadas desses jornais, como eles funcionavam, as suas redes de apoio, o seu funcionamento, a sua dinâmica mesmo, a sua capacidade de difusão, de capilaridade. Foram importantes, que foram experiências que nós podemos chamar como ítalo-brasileiras ou brasileiras mesmo, ainda que a língua utilizada fosse a italiana, eles eram publicados aqui. A partir, portanto, do contexto não só transnacional, global, que esses migrantes vivenciavam, mas também o próprio contexto que eles viviam aqui no Brasil. Então, são experiências muito importantes para entender digamos assim, aquela transformação globalizante do movimento operário transnacional na época, do fenômeno da imigração, da formação de identidades transnacionais, né, de identidades múltiplas, a partir dessa experiência, dessa expressão em língua escrita em italiano, né, na língua, uma das tantas línguas alófonas que o grupo Transfopress estuda na sua textualidade, na sua produção como jornais, como imprensa periódica. Né? Eu termino aqui lembrando também que alguns dos nossos estudos estão presentes num dos últimos livros, coletâneas, que o Grupo Transfopress criou, que chama Mediações Transnacionais, Imprensa Estrangeira Publicada no Brasil, foi publicada pela editora da Unesp, que indicou, inclusive, o nosso livro como para o Prêmio Jabuti, né, pela editora. E aqui, por exemplo, eu tenho um capítulo sobre a batalha, especificamente, e tem outros colegas que trabalham também com imprensa em língua italiana operária, que também contribuíram em outras partes do livro, né? E acho que, como para terminar, para concluir mesmo, acho que a partir dessa coletânea, novas perspectivas de estudo podem ser trilhadas agora, porque a nossa atenção é uma atenção para o jornal como um todo, na sua operacionalidade, e, portanto, nós, sujeitos que produzimos esse jornal, não utilizamos o jornal somente como fonte para entender a história da imigração, mas utilizamos o jornal mesmo como objeto de estudo, e a partir disso entendemos, obviamente, também as dinâmicas da imigração no Brasil e a formação, né, a progressiva integração da população estrangeira dentro da sociedade brasileira. Né? São experiências, então, brasileiras, tanto quanto outras, não são simplesmente trazidas, prontas para o Brasil, e nós tentamos entender como essa mediação cultural ocorre através dos sujeitos elaboradores do jornal. Então, os redatores, os jornalistas e os próprios apoiadores do jornal, que para os jornais políticos era fundamental. Né? E também outros jornais da imprensa em língua italiana, como Fanfulla, por exemplo, podemos encontrar informações e aspectos ligados a esse outro mundo da imprensa operária, porque muitos tipógrafos do Fanfulla também eram socialistas anarquistas, muitos jornalistas do Fanfulla, que não era um jornal político, mas era um jornal aberto, digamos, independente, né, neutro, autônomo, né, dirigido por Italiano Rotellini, que foi um anarquista republicano
romano que veio aqui. Muitos dos jornalistas também eram próximos do ambiente operário e dos mundos do trabalho urbano do estado de São Paulo. E, portanto, nós encontramos também um fazer da escrita periódica pelos trabalhadores italianos ou próximos aos interesses do movimento operário, composto em parte por italianos, por trabalhadores italianos, aqui em São Paulo também outros jornais de língua italiana publicados aqui, para além dos que mais atraem nossa atenção, que são esses que eu citei, né? Tem, além da Batalha do Avante, como falei, tem muitos outros, e muitos outros que esperamos que sejam estudados aprofundadamente, porque eles apresentam um universo, né, de redes, de informações, de escritas, de modos de escrever que abrem uma luz para entender, para compreender melhor não só a imigração transnacional, mas mesmo o fazer-se da imprensa social aqui no país. Agradeço a todos, espero que possam curtir, acompanhar nossas publicações e nossas pesquisas. Um abraço.